Então, beleza, pessoal. Boa tarde aí, agora eu já estou gravando. Nós terminamos a aula de segunda-feira falando desse ponto aqui, né? De valores default. E a gente estava tratando esse conceito aqui, né? E falei que se as variáveis forem numéricas, por exemplo, ela começa com valor zero. Então, assim, sei lá, double, float, int, essas variáveis todas numéricas começam com zero, se eu não as inicializar. Porém, se a minha variável ela for uma referência para... Se ela for uma referência, só pode ser para um objeto, né? Se ela for uma referência, então o valor default dessa variável é nulo. Tá? Esse é o valor default dela. Então significa que se eu tiver, por exemplo, esse titular aqui, ó, tá? E eu não inicializar esse titular, significa que esse campo aqui, ó, começa com valor nulo. E aí, quando eu fizer isso aqui, ó, minha conta, ponto titular, se esse cara aqui for null, e eu tentar acessar algum atributo de null, é claro que vai levantar uma exceção. Que se fosse em C, seria algo equivalente a um segmentation fault, tá? Porque o null quase sempre é implementado com valor zero em C, e o endereço zero corresponde a um segmento que você não tem acesso, tá? Então, provavelmente em C você tomaria um segmentation fault ao acessar o endereço zero, e aqui no caso de Java você vai ter uma exceção do tipo null point exception, tá? Aqui, ó. Então a gente terminou sim a última aula. Então o que que acontece? Vamos dar uma olhada aqui antes de passar para o próximo slide e vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Provavelmente essas explicações estão no restante dos slides. Deixa eu alinhar aqui, tá? Mas se chegar lá eu simplesmente comento de novo. Mas o que que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Essas variáveis aqui, elas são atributos do objeto. Por que que eu sei que elas são atributos do objeto? Porque elas não são método e porque elas não têm a palavra static. Então, se ela não tem a palavra static, ela pertence ao objeto e não à classe. Isso nós já vimos. Se tem a palavra static, pertence à classe. Se não tem a palavra static, pertence ao objeto. Então, quando pertence à classe, ele pertence à classe e a todos os objetos daquela classe. Tá? Agora, quando uma coisa, um método seria tipo uma função em C, isso, tipo uma função em C, tá, Júlia? É isso mesmo. Só que uma função em C, ela não está atrelada a nada. E um método, ela está atrelada a um objeto ou uma classe, tá? Mas seria equivalente a uma função em C mesmo. Então, voltando aqui. Então, olha só o que que acontece. Como não tem a palavra static, ele não pertence à classe, pertence ao objeto. E como não é um método, ou seja, ele não retorna nada, não tem abre e fecha parênteses, nada disso, ele é um atributo. Tá? A gente não tem um conceito de propriedade aqui em Java. Para quem lembra das aulas passadas, não necessariamente a passada, mas eu comentei em algum momento para trás, que Java não tem propriedade. Tá? Então ele não tem o conceito de property, igual a gente tem em C#. Então, ou eu tenho atributo, ou eu tenho método. Tá? Eu não tenho uma terceira variação. Então, como esse cara aqui não é um método, ele é um atributo. E aí, o que eu estou falando? Por que é que eu estou falando disso? É o seguinte, quando eu tenho um atributo que pertence ao objeto, e não pertence à classe, né, ele pertence ao objeto, significa que essas variáveis elas só são criadas quando esse objeto é criado. Então, por padrão, não existe número, saldo, limite e titular. Só vai existir quando eu der um new conta. Tá? Então, quando eu der um new conta, essas variáveis vão ser criadas. E quando essas variáveis são criadas, elas são inicializadas com seus valores default, caso eu não armazene nenhum valor aqui. Então, por exemplo, se esse número aqui eu chegar e escrever assim, ó, então ele vai ser inicializado com 4. Né? É óbvio.
Mas se eu não escrever nada, ele é inicializado com 0. Tá? Daqui a pouco eu leio os comentários, tá, gente? Deixa eu só terminar isso aqui, aí eu volto ali e leio os comentários. E o seguinte, se eu chegar aqui e inicializar esse double aqui, ó, e colocar, sei lá, por exemplo, beleza, ele vai ser inicializado como 3.5, senão ele vai ser inicializado como 0. E aqui, se eu chegar e inicializar ele com alguma coisa, tipo aqui, ó, não interessa os parâmetros, só para mostrar para vocês, então ele vai ser inicializado com esse novo objeto. Senão ele vai ser nulo. Tá? Então, quando eu tenho atributos do objeto, se eu não inicializar, eles ganham valores default. E valor default para variável numérica é 0, para variável booleana é falso, e para referência é nulo, tá bom? Então a gente tem que ficar atento com essas coisas aqui, ó, porque eu tenho basicamente dois lugares para eu poder inicializar os meus atributos. Ou eu inicializo no próprio atributo, igual eu acabei de mostrar para vocês, ou eu vou ter um construtor e vou inicializar o atributo através do construtor, tá? Vai ter alguns exemplos aqui para frente, mas eu inicializo os atributos dessa forma. Então a gente tem que ficar atento nisso, tá bom? Agora deixa eu ler os comentários aqui. Leandro, ainda não entendi a diferença de classe e objeto. Classe é o modelo, tá? É a forma como o objeto vai ser criado. É onde tem as informações, tipo assim, o molde para poder criar o objeto. Então vamos supor que para poder criar uma bola, eu tenho que ter informação de raio, cor, volume, pressão, por exemplo. Então toda vez que eu crio uma bola, ela é criada com esses parâmetros, tá? Mas duas bolas distintas, elas têm eu esqueci quais são os atributos que eu acabei de falar, mas assim, raio, volume, pressão e cor. Acho que são esses, tá bom? Então, coisas que pertencem aos objetos têm um molde na classe. Claro, o objeto é criado a partir do molde, mas cada atributo é seu. Eles não são compartilhados entre objetos diferentes. Quando alguma coisa é da classe, significa que ela é compartilhada entre todos os objetos daquela classe. Então, o que, que isso tem a ver com a palavra static? Se tem a palavra static, é da classe. Se não tem a palavra static, é do objeto. Tá bom? Vamos continuar lendo aqui os comentários. O Gabriel respondeu aqui: classe é o que define um objeto, sim, o modelo, tá? Você pode ter vários objetos da mesma classe, cada um deles tem suas próprias versões do mesmo atributo. Isso, perfeito. É o que eu acabei de falar, tá corretinho o que o Gabriel falou. Static é um atributo que é o mesmo em todos os objetos. O static é uma palavra-chave que faz com que isso daí seja verdade. Mas ele não serve só para o atributo não, tá, Gabriel? O que você falou tá certo. Mas ele é mais do que isso. Se eu colocar um método como static, o método também é da classe. Então ele serve também para o atributo e serve também para a classe, tá? Para o método. Ele serve também para classes anônimas, sabe? Ele serve para outras coisas que tem um pouquinho um pouquinho mais avançado aí para frente, tá bom? Mas você pegou a ideia geral, é isso mesmo, tá? O Felipe, referência é qual tipo mesmo? Referência é não primitivo, tá? Porque a gente só tem dois tipos, primitivo e não primitivo. É isso. Eu não sei se é exatamente isso aí que você quis perguntar, mas se for, é essa a resposta, tá? Referência é não primitivo. Aí a Ava falou, é aquela analogia da classe receita e os objetos são os bolos. Isso, tá? Entendi, valeu. Me dá um exemplo de quando eu uso static. Pode ser até essa bola? Dou sim. Vamos supor que você queira contar quantas bolas já foram feitas, tá? Então você cria um atributo static chamado número de bolas criadas, por exemplo. E cada vez que você cria uma bola, você incrementa esse atributo. Então, o que acontece? Depois que você der new em 5 bolas, esse atributo tem valor 5. Então, você sabe que você criou 5 bolas. Aquele atributo é compartilhado entre todas as bolas. Então, todas as bolas sabem que naquele momento foram criadas 5 bolas. Entendeu? Esse é um exemplo.
Você pode ter uma constante estática também, entendeu? Então, é uma constante que faz parte da classe. Então, não tem necessidade de ela ser replicada em todos os objetos. É uma constante, pronto, e é da classe. Tá? Então, é um exemplo de uso de static também. Tá bom? O que mais? Deixa eu ver. Leandro, tem como mostrar um objeto derivado de uma classe que possui um atributo static na memória? O que você chama de derivado de uma classe? Derivado, você não está falando de herança não, né? Porque eu não cheguei no assunto de herança. Derivado que você está falando é que eu dei um nil numa classe. É isso, né? Tá. No caso, pode ser esse exemplo de número de bolas criadas? Então tá. Aqui, ó. Faço aqui agora rapidinho. Tá? Então eu tenho aqui bola, tá? E vamos supor que eu tenho dois atributos para bola, tá bom? Cor, tá? E sei lá, raio da bola, tá bom? Vamos supor que eu tenho esses dois atributos. E eu quero saber o número de bolas que foram criadas. Então é o seguinte, aqui não tem a palavra static, pertence ao objeto, tá? Tem a palavra static, olha só a diferença de um para o outro aqui, ó. Esse tem a palavra static. Então significa que esse atributo aqui, ele pertence a todas as bolas, tá? Então ele é da classe. O fato de estar na classe faz com que ele esteja nos objetos também, tá? Mas ele é compartilhado entre todos os objetos. Então não é que o objeto não tem, não. O objeto tem. Só que o dele é o mesmo da outra bola, que é da outra, que é da outra, que é da outra, e por aí vai. Tá bom? E aí o seguinte, não vou criar construtor aqui, apesar que vocês já viram construtor em outras aulas, mas eu não vou criar, vou deixar avacalhado do jeito que está aqui mesmo. E, não, vou criar um construtor aqui. Eu ia fazer avacalhado, mas não tem razão para fazer avacalhado. Vamos fazer direito aqui, certo? Tá? Então, estou criando um consultor, significa que quando der mil, não, esse negócio de fazer os tem avacalhado pela metade, já, sei lá, eu acho que é um desfavor. Sabe? Você começa a ver o negócio mal feito, você fica acostumado a fazer mal feito. Então, vamos lá. Então, você tem aqui um consultor chamado bola. Tá? O consultor da classe bola. Significa que quando você fizer, vou colocar um comentário aqui, quando você fizer 1000 bola, ele vem parar aqui. Tá? E como esse consultor tem dois parâmetros, óbvio que você tem que passar dois parâmetros. Né? Vocês já sabem desde lá de C. Né? Isso aí não é novidade nenhuma. Então significa que você vai chamar ele assim, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cor aqui, eu vou salvar nesse atributo cor, e vou pegar esse raio e vou salvar nesse atributo raio. Como o atributo é do objeto, eu uso a palavra this. Então, this.cor é igual a cor, e this.raio é igual a raio. Beleza. E agora é o seguinte, o que eu quero fazer? Cada vez que eu criar uma bola, eu quero incrementar o número de bolas criadas. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Observe que agora não tem a palavra this, porque this é do objeto. É uma referência para o próprio objeto. Como não é do objeto, eu não uso a palavra this. Então, eu vou colocar número de bolas criadas mais. Então, eu incrementei o número de bolas criadas. Tá? Não vou criar nenhum método, nada aqui, porque não faz sentido nesse momento. Eu estou só explicando para vocês o uso do static. Então, vamos lá. Então, criei minha classe bola aqui. Agora eu vou usar essa bola aqui. Vamos lá. Vou criar 3 bolas, tá? Não pode utilizar this no static? Deixa eu te mostrar.
Você está vendo o número de bolas aí? Então, o this ele é uma referência para o objeto, tá? Então, é para você acessar as coisas que são do objeto. Como o número de bolas é da classe, então ele tem no objeto, tá? Ele faz parte do objeto, mas ele não é do objeto, entendeu? É como se o número de bolas ficasse em todas as bolas, entendeu? Não é bis não, é this, T-H-I-S, tá? Então vamos lá. Então o this não tem. Então eu tenho duas formas de acessar um atributo que é da classe, tá? Ou eu não coloco nada, igual eu fiz aqui, ou eu acesso com o nome da classe, tipo aqui assim, ó. Tá vendo? Não, ela é inacessível pelo objeto, ela é inacessível pela referência do objeto, mas ela é acessível pelo objeto, tanto é que eu estou acessando aqui. Então, por exemplo, eu não posso fazer isso aqui, ó. Entendeu? O que que ele vai fazer? Ele vai acessar? Vai, porque ele faz parte. Espera aí que eu tenho que fechar as coisas aqui, vai inundar minha casa. Espera aí. Aí, ó. Vantagens e desvantagens da pandemia. Mas vamos lá. Seguinte, essa linha 22 aqui, ela não está errada não, tá? Do ponto de vista de funcionamento. Só que ela está erradíssima do ponto de vista do código que vocês devem escrever. Tá? Então vocês podem ver que essa linha não está vermelha. Por que, que ela não está vermelha? Porque número de bolas criadas, apesar de ser da classe, ela é do objeto também. Só que isso aqui nunca deve ser feito. Tá? Tanto é que quando a gente escreve this, ele não aparece na lista. Tá? Isso daqui já é um indicativo para você de que você não deve fazer isso. E no caso aqui, o NetBeans ainda está te avisando. Quer ver? Ó? Vamos ver o que? Aqui, ó. Acessando um membro estático. Tá vendo? Então, assim, isso aqui faz de conta que não pode fazer, tá? Então, ou você escreve nada, ou você escreve o nome da classe, igual tá aqui, ó. Tá bom? Tipo aqui, ó. Fazer com this é assim, vai funcionar? Vai. Qualquer pessoa que bater o olho no seu código fala assim, esse cara não sabe programar. Entendeu? É passar vergonha, entendeu? Você está passando atestado que você não sabe o que você está fazendo. Tá bom? Mas com a diferença que essa coisa que você tá fazendo aí, Sérgio, tipo assim, if, Leandro e tal, eu acho que é pior ainda, sabe? Porque esse cara, ele nem vai funcionar. Assim, ele vai funcionar com outro comportamento, sabe? Então é terrível isso aí. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui no assunto. Por que isso o quê, ô Felipe? Então, mas não tem constante aqui, não. Eu não falei de constante, não. Ah, tá. Em static? Porque é o seguinte, o this é para referenciar coisas que são do objeto. E aqui você deixou claro que ele não é do objeto, ele é da classe.
Então, quando você acessa alguma coisa que é da classe via objeto, é a mesma coisa de você falar, você tá tipo assim, se contradizendo, entendeu? Você escreveu a palavra estética, então você falou assim, olha, isso é da classe. Aí depois você acessa ele com a palavra this, aí você fica assim, agora ele é do objeto. Eu falo, cara, decide, entendeu? Então assim, funciona? Funciona, porque o número de bolas criadas, ele tá também no objeto. Mas isso é horroroso. Sabe? Você escreveu isso no código, a pessoa vai bater o olho e fala, gente, mas esse cara tá doido. O que esse cara tá arrumando aqui, entendeu? Então a gente não faz isso não, tá? Igual eu mostrei para vocês, quando você escreve this aqui, ó, o NetBeans nem te oferece isso, tá? Que ele já tá te dando um indicativo que você tá dando orelhada. Não faz isso não, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar com o nosso exemplo aqui. Então olha só, cada bola Deixa eu ver como é que dá um zoom aqui. Eu acho que eu posso aumentar a letra, tá? Melhorou? Então tá bom. Beleza. Quando tiver ruim para vocês, gente, vocês podem falar, eu mexo. Sabe, tem algumas coisas que eu não consigo mexer, tipo nisso aqui, ó. Isso aqui não tem jeito de eu alterar esse tamanho. Mas aqui eu altero. Se tiver ruim, vocês falam na hora aí, tá bom? Então vamos lá. Então, olha só, eu tenho dois atributos que são do objeto. Em C Sharp tem const? Não, é read-only. A palavra-chave, cada linguagem tem uma palavra-chave diferente, tá? Em C é const, em Java é final e em C Sharp é read-only, tá bom? Então vamos lá. Então voltando aqui, ó. Esse objeto tem dois atributos, que é cor e raio, e ele compartilha um atributo entre todas as bolas que chama número de bolas criadas. Então, cada vez que eu passar pelo new, ele vai incrementar o número de bolas criadas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Bola 1, 2 e 3. Qual que é o valor inicial, do jeito que está aqui, ó? Qual que é o valor inicial de B1, B2 e B3? Só para eu poder colocar um breakpoint aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Nem está disponível, né? Aqui no caso o compilador não reconheceu o uso dela. Então deixa eu tentar fazer uma outra coisa aqui para forçar o uso dela. Deixa eu ver se agora ele para, se ele coloca ela no sistema. O que é que eu escrevi de errado aqui? Ah, tá, porque ela não foi inicializada. Ele não vai deixar nem compilar. Eu tava tentando arrumar uma maneira aqui de mostrar para vocês, mas sem eu inicializar ela aqui, ele não vai nem deixar. Por quê? Variável local, que é essa variável criada dentro do método, ela não é inicializada por padrão, não. Tá bom? A variável que ela é inicializada por padrão é a variável de atributo. Então, essa e essa, elas são inicializadas por padrão. Mas essas três aqui não são, entendeu? Então, o compilador, ele sabe que ela nunca foi inicializada e não deixa eu acessar. Eu estava tentando arrumar um jeito aqui, mas não vai ter como não, tá bom? Infelizmente, não... eu estava tentando burlar o negócio aqui, mas não vai ter jeito não. Mas a resposta é o seguinte, elas não estão inicializadas. Não significa que ela não tem null, não. Que ela tenha null, não. Então, enquanto eu não inicializar essa variável aqui,
ela não estiver do lado direito de um sinal, do lado esquerdo de um sinal de atribuição, eu não consigo usá-la, tá? Então, enquanto não aparecer B1 igual, ou B2 igual, ou B3 igual, eu não consigo usá-la, tá? Então é o seguinte, deixa eu inicializar esses caras aqui então. Vai ficar uma letra diferente de início. Então, na verdade, ela não tem lixo não, ô Alexandre. É porque é o seguinte, se a variável ela não é inicializada, ela não pode ser usada, tá? E como ela não pode ser usada, o compilador nem coloca ela. Entendeu? Então, vamos lá. Então, ela nem existe, o compilador nem coloca. Se o compilador detectar que uma variável não é utilizada, ele não coloca ela. Tá bom? Mas isso vale para C também, tá? Em C, se você declara uma variável e não a utiliza, ele não coloca ela no programa final não, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Porque senão daqui a pouco eu me perco na explicação aqui. Então vamos lá, vou colocar um breakpoint aqui, porque eu ainda estou na dúvida do Alexandre, né? Então olha só, B1, mostrar para vocês as variáveis aqui, ó, ainda não foram criadas, B1. Olha só o que vai acontecer. Eu vou entrar aqui, ele veio para o construtor, olha o this, tá? This tem cor e raio, observe que faz parte do this, tá bom? E ele também tem uma parte que é estática, tá vendo? Aqui, ó. Na parte estática, ele tem número de bolas criadas, que começou com 0 porque ele ainda não passou nessa linha, tá? Então aqui, ó, agora tem amarelo, agora tem 0,3 e agora tem 1 aqui de número de bolas criadas. Vou passar agora para a bola 2. Observe que cor é nulo. Por que cor é nulo? Alguém sabe me explicar por que cor é nulo? Explicação completa. Se eu desenhasse a memória? Não. Se eu desenhasse a memória, ia ter um lugar aqui, ó. Se eu desenhasse a memória, ia ser assim, ó. Vou fazer rapidinho aqui, porque senão não vai dar tempo de terminar a aula, tá? Tem um lugar aqui, ó, que é da classe. Então, bola tem o lugar dele aqui, ó, número de bolas criadas, tá? Isso aqui é tudo da classe. E aí ia ter uma bola aqui, tá? E nessa bola aqui, ele iria fazer, tipo assim, uma referência para esse lugar aqui, tá? Só que isso é feito automaticamente pelo compilador. Não tem uma referência aqui, não. É porque ele sabe que quando ele jogar esse cara aqui na memória, o endereço que ele vier parar é o endereço que fica escrito aqui, tá? Não é que tem uma referência, não. É tudo feito automático, tá bom? Mas o número de bolas não está aqui, não. Tá? Então, se eu tiver um outro objeto bola aqui, ó, ele vem para o mesmo lugar, tá? Ele não replica ele aqui, não. Porque se ele replicasse, cada vez que você modifica um, ele ia ter que modificar todo mundo. Então, aqui ele só tem o lugar que está aqui, ó, que é o número de bolas criadas de todo mundo. Mas então ele não faz parte do objeto
da classe? Não, ele não faz parte. O objeto consegue acessar? Sim. É compartilhado entre todos os objetos? Sim. Ele faz parte do objeto no sentido de que está no mesmo lugar da memória do objeto? Não. Tá? Ele não fica no mesmo lugar. Se o seu objeto está aqui na memória, esse campo, número de bolas criadas, não está dentro dele. Tá bom? Entendido, Alexandre? Não, a referência sim, é o que eu acabei de explicar. Só que essa referência é automática. Entendeu? Ela é feita pelo compilador, não tem nada a ver com você. Essa referência é automática. Ele sabe que toda vez que você chamar esse atributo pelo objeto, que ele tem que vir aqui. Ele já sabe, é coisa dele, que o compilador fez, tá bom? Esse é feito durante a ligação dos objetos e carregamento na memória. Tá? Não preocupa com isso não. Tá? É tudo feito automático, o programador tem que fazer nada não. Então voltando aqui, ó. Mas ninguém me deu a resposta, né? A pergunta que eu fiz é: por que null? A resposta completa. Por que null? No objeto teria um espaço destinado para referência do static? Sim. Sim. É isso aqui, ó. Tá? Tem sim. Mas igual eu falei, isso é tudo feito automático pelo compilador. Você não tem que preocupar com isso, não. Posso mostrar o main de novo, mas a pergunta que eu fiz não tem a ver com o main, não. Tá? Mas eu já volto lá. Vamos ver a resposta do Felipe. Porque string é um tipo não primitivo, então ele referencia o objeto string. Na verdade, ele é nulo, tá? A resposta completa é parte do que você falou, tá? Ele é nulo por quê? Porque ele é um tipo não primitivo, não inicializado. Então, um tipo não primitivo, não inicializado, é inicializado por padrão com um valor default null, tá? Essa é a resposta, tá? Henrique, você ainda quer que volta no main? Ou eu posso continuar aqui? Tá caindo um raio atrás do outro aqui. Então, beleza. Então, olha só. Ele começa com null e raio começa com zero. Por quê? Porque são os valores default para atributos. Tá bom? Quando é uma variável local do método, ela não é inicializada por padrão. É só quando é um atributo, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou continuar aqui, ó. Vermelho, 0,6, número de bolas criadas aqui, ó. Agora já passou para 2. Agora, vamos dar uma olhada no B1? Olha o B1 aqui, ó. O B1 tem um static, número de bolas criadas 2, tá vendo? Por quê? Porque o número de bolas criadas não tá aqui dentro. Esse aqui é o B1, tá? Ele não tá aqui dentro, ele tá aqui, ó. Então, na hora que modificou isso aqui para 2, o B1 já viu. Tá, John, tá caindo um torozão aqui. Tá chovendo pra caramba. Beleza? Então, continuando aqui, ó, só para poder fechar o exemplo. B2 e agora B3, com roxo 0,1 e número de bolas criadas igual a 3. Aqui, ó, compartilhado entre todos eles. Tá bom? Entendido aí, Alexandre? Com esse exemplo? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Então, já expliquei para vocês disso daqui, que esse cara é inicializado com 0, esse inicializado com 0, esse inicializado com 0 e esse inicializado com null. Por quê? Porque eles são atributos do objeto, tá?
E atributos do objeto são inicializados com valores padrão, se ele não tiver uma inicialização, quando o objeto é criado. Ok? Então vamos continuar com os slides aqui. Nós já vimos isso aqui, né, que vai dar null point exception. Tá aqui. Aí como que... A coisa tá feia, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Aí olha só o que ele está fazendo aqui, ó. Aqui ele está inicializando o titular. Então, quando eu der um new na conta, o construtor, antes do construtor, na verdade, antes do construtor ser chamado, esse titular aqui já vai ser inicializado com um novo cliente. Tá bom? Vamos lá, continuando. Isso aqui eu falei com vocês que tem a ver com o ML, nós vamos ver no finalzinho dessa aula. Tá? O que significa isso aqui? Esse maisinho aqui significa que é tudo public, tá? Então tá mostrando aqui os atributos e mostrando os métodos, tá? Eu acho que é como ele gostaria que fosse, pelo que eu estou entendendo aqui, acho que é como ele gostaria que fosse, porque ele não implementou esses métodos, implementou? Não estou lembrado da aula passada? Transfere... Não, implementou sim, beleza. Só que é o seguinte, se esses caras aqui estão com mais, está faltando o public aqui, né? Mas tá bom, vamos lá. Vamos seguir o barco aqui. Em algum momento esse negócio deve ser corrigido. Aqui, um exemplo de uma fábrica de carro. Então ele tem aqui 4 atributos, 2 não primitivos e 2 primitivos. Esses caras são inicializados com null, esses caras são inicializados com 0. Tá? Um método chamado liga, que imprime o carro ligado. Isso aqui, gente, como é que eu vou dizer para vocês? Assim, porque não é nem certo de falar que é para quem está começando, porque vocês não estão começando. Mas isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. Se você chama um método liga, você deveria ter um atributo aqui. Tipo assim, ligado. E esse liga deveria fazer this.ligado igual a true, por exemplo. Entendeu? Você chamar um método liga e ele imprimir na tela, nossa senhora, começou a cair granizo aqui. No, que é isso? No, misericórdia. Peraí, deixa eu conferir se não está quebrando nada na minha casa. Peraí. No, vamos lá. Nossa senhora, a coisa tá feia aqui mesmo. Coisa de EAD, não tem jeito, né? Se eu tivesse na escola, o máximo que eu poderia fazer era pensar na minha casa enchendo d'água, porque nada poderia fazer, né? Mas como eu tô aqui, então dá pelo menos eu correr aqui e ver se alguma coisa não tá entrando água. Mas vamos lá. Olha só. Eu falei isso na aula passada com vocês. Esse método liga aqui, ele tem que só trocar o estado do carro, entendeu? Ele tem que imprimir nada na tela, não. Se você quiser imprimir na tela, o que você faz? Você obtém o estado do carro e imprime. Entendeu? Mas tá bom.
Vamos fingir que a pessoa está na aula de programação 1. Então ela está fazendo esses trem aqui e está doido para ver as coisas funcionando. Mas vocês, gente, vocês têm que lembrar que vocês têm quase 2 anos de programação aí. Outras pessoas têm mais até, quem começou antes. Vocês não podem fazer uma barbaridade dessa aqui, não. Tá bom? Então, quem está começando, beleza. Se alguém estiver assistindo essa aula depois, aqui disponibilizada no YouTube, uma pessoa aleatória que está começando aí, beleza, faz esse negócio. Mas vocês que têm 2 anos de programação, é inadmissível fazer um negócio desse aqui. Tá? Não espero de jeito nenhum ver isso aqui no código de vocês. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Porque quando eu vejo um negócio assim, eu já me perco aqui. Ava, eu não sei. Não sei te responder. Vamos pesquisar aqui na internet. Eu não sei um char. Qual que é o valor padrão de um char? Vamos pesquisar aqui? Eu não sei mesmo, não. Java. É o caractere 0. Tá aqui, ó, respondido já. É o caractere 0. Voltando aqui, então. Então, aqui, um método que acelera, que melhora aqui a velocidade, tá vendo? Que mexe. Olha só, esse método aqui tá bonitão, ó. Esse método tá legal. Porque você passa a quantidade e ele muda a velocidade do carro. Isso aqui tá legal. Esse pega a marcha aqui também tá legal, olha só. Ele retorna em que marcha que tá, esse aqui. Agora esse liga não, esse liga tá horroroso. Tá? Então vamos lá. Testa o carro aqui. Então o cara foi, criou uma variável meu carro, do tipo carro, criou um objeto, na hora que criou o objeto, salvou a referência aqui, mudou a cor para verde, mudou o modelo para Fusca, colocou que a velocidade atual é 0 e a máxima é 80. Ligou o carro, aí vai imprimir nesse momento. O que vai imprimir? O carro está ligado, depois acelera para 20 e depois imprime a velocidade atual do Fusca, que em teoria é 20. Tá? Então, assim, exemplo muito básico. Vocês já têm a obrigação de saber isso aqui. Isso aqui é exemplo de composição de carro, sabe? Porque parte do carro é o motor, então eu tenho aqui um objeto do tipo motor, tá bom? Que é a mesma coisa que está acontecendo com string, só que string é um negócio assim que a gente está tão acostumado a usar, que ele é quase como se a gente estivesse tratando ele como primitivo. Não é, não. Mas a gente consegue fazer ele com uma naturalidade muito grande. E parece que motor é uma coisa fora do mundo. Mas na verdade, quando você estava usando string desde o início, você já estava fazendo isso aqui, ó. Porque a classe string é uma outra classe. Tá bom? Agora vem um negócio aqui de UML, tá bom? O que é o ML? É uma linguagem onde eu vou modelar o meu sistema. Ele é completamente independente de linguagem, tá? Então eu consigo modelar o meu sistema só através de desenhos, e aí depois o cara bate o olho naquele desenho e fica assim, agora eu vou implementar em Java, agora eu vou implementar em, em C Sharp, vou implementar em C, vou implementar no que quiser. Nada impede de você implementar o seu modelo em C também não. Mesmo que ele esteja muito próximo de orientação objeto, tá? Você consegue fazer um mapeamento em C. Então, o fato de eu usar o ML para poder descrever o meu sistema, as conexões, os comportamentos, diagrama de tempo, transição e por aí vai, não me obriga a implementar numa linguagem orientada a objeto, não. Eu consigo fazer as mesmas coisas numa linguagem estruturada também, tá? E qual que é a ideia de UML? A ideia é o seguinte, olha, eu não preciso ser um programador para entender o que é que está acontecendo. É isso. Tá? Então, uma pessoa de um nível gerencial,
mesmo que ela não seja o desenvolvedor, ela consegue sacar o que é que está acontecendo. Então, ela consegue discutir os papéis, discutir a interação entre os papéis, os comportamentos, as coisas todas do sistema, sem escrever nenhuma linha de código. Inclusive, existe muito gerador de código automático, de maneira que você vai lá, modela o seu ML todo bonitão, você vai falar assim, nossa, eu sou o as do ML. Aí você vai lá e fala assim, nossa, eu vou fazer toda a modelagem aqui. Aí você plim, foi lá e desenhou tudo lindão. Existe vários geradores de código que o cara vai falar assim, e aí, você quer transformar esse seu ML que você descreveu aí em quê? Em Java, em C Sharp? Plim, vai aparecer um código lá. Sabe? Com a maioria das classes, dos métodos, das iterações, tudo automaticamente para você. Então, o ML vem antes de você chegar e começar a dar dedada lá escrevendo. Primeiro você faz o planejamento do seu sistema, depois você desenvolve. Não é igual fazer as provas do Leandro, né, no ML. Você pode fazer, devia começar por lá. Eu sempre faço um desenho, igual eu falei com vocês. Quando eu estou elaborando alguma coisa, eu faço um desenho antes. E os meus desenhos são no papel. Não faço nenhum negócio de UML, não. Mas eu também só faço minhas coisas aqui e coisas pequenas. Se eu estiver trabalhando no... Não, desenho mental não, Eric. Não, me ajuda aí. Eu faço um desenho físico mesmo. Seja ele físico em bytes ou seja ele físico em papel. Mas químico não, né? Assim, apesar que químico e físico está relacionado. Só lá nas iterações entre seus neurônios, não. Tá bom? Mas vamos lá. Então, o ML é uma linguagem para modelagem de estruturas que irão compor uma aplicação, estando fortemente amparada ao conceito de orientação a objeto. Então, é o seguinte, fortemente amparadas não significa que é obrigatório não, tá? Igual eu acabei de falar no slide. Você consegue mapear as coisas de OML em programação estruturada tranquilamente. Só que quando o negócio foi criado, já tinha o conceito de orientação a objeto. Então, o negócio está muito próximo de orientação a objeto. E é mais utilizado em orientação a objeto. Mas você pode fazer em C também. Tá? Em termos práticos, o ML contempla uma série de notações para a construção de diagramas representando diferentes aspectos de um software, além de não estar presas a metodologias ou tecnologias específicas do desenvolvimento, que é aquilo que eu falei com vocês. O cara vai lá e faz o ML, não sabe nem que linguagem que está sendo implementada. Então ele foi e descreveu o comportamento inteiro do software, as iterações e tal tudo. Aí depois ele chega lá com a equipe de desenvolvimento dele e vira e fala assim, e aí, para a gente implementar nesse sistema aqui, o que é o melhor? Ah, ele vai funcionar na web? Qual que é o tipo de back-end que a gente vai ter? Entendeu? A gente vai ter um back-end aqui que vai estar rodando o quê? Sabe? E o front-end? O front-end vai ser construído com o quê? Entendeu? Então, assim, esse tipo de discussão é depois da construção do ML. O ML não amarra nada, tá? Nada. Vamos lá. Há diversas notações de UML para ser utilizadas em várias situações. Lembrando vocês que nós só vamos utilizar o diagrama de classes, tá bom? Para esboçar estruturas de um sistema em discussões a respeito do mesmo, isso costuma acontecer de um modo informal, através do desenho de um componente ou processo da aplicação considerada, buscando assim um melhor entendimento daquilo que é analisado. Tipo assim, primeira parte, né? Como documentação que servirá de base para atividades de codificação das estruturas de um sistema, bem como elaboração de teste de funcionalidade implementada. Tá? Tem vários tipos de metodologia de desenvolvimento, que por exemplo, é TDD, que é desenvolvimento direcionado a testes. Então, assim, eu não gosto não, tá? Mas só estou falando que existe. O ML é um planejamento? É um planejamento, tá, o Alexandre? É um planejamento, antes de desenvolver, propriamente dito. Então, TDD, por exemplo, você faz um desenvolvimento direcionado aos testes. Então, primeiro você pensa nos testes e depois você desenvolve para poder passar naqueles testes. Tá?
Eu não sou muito a favor, não. Não vou discutir isso aqui, não. Mas eu estou falando que é uma metodologia, tá bom? Vamos lá. Na documentação de estruturas já existentes de um sistema, ou seja, como uma ferramenta de engenharia reversa, a partir do qual serão documentadas funcionalidades e outras estruturas da aplicação em questão. Essa terceira bolinha é tipo assim, o negócio já está pronto. Aí você precisa mexer. E fala assim, nossa, e aí? Não sei nem por onde começar. Aí você chama um cara e fala assim, cara, faz o ML desse sistema. Você já até chama a pessoa assim com a voz mais mansa mesmo. Ele fala assim, filhão, vem cá. Eu tenho esse sistema aqui que eu estou querendo dar uma ampliada nele. Mas eu acho que a gente devia começar com a documentação desse sistema, criando o ML dele e tudo. Aí o cara, como ele é um funcionário querendo mostrar serviço, ele fala, deixa comigo. Passa aqui pro pai que eu faço, entendeu? E aí depois que o cara faz a engenharia reversa e estuda o código inteiro que os outros fez bagunçado, porque afinal de contas não tinha documentação antes, aí ele chega com o ML lá, lindão. Aí o cara vem e fala assim, agora que tem o ML, que eu já sei como é que o sistema funciona, vamos pensar aqui no próximo passo. Tá? Então, assim, engenharia reversa também usa o ML, mas, em teoria, o ML tem que vir antes da codificação. Tá? Mas se o bonde já está ladeira abaixo aí sem freio, paciência. Faz aí o ML e tenta ver do que sai disso, entendeu? Eu não vou nem discutir isso aí não, gente. É o terceiro ano, vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos lá. Então aqui, ó, os diferentes diagramas que compõem o ML podem ser agrupados em categorias, levando em conta, para isso, o contexto em que cada uma das representações pode vir a ser empregado. Então aqui, ó, diagrama estrutural, comportamental e de iteração. Nós vamos estudar só uma pequena parte dos diagramas estruturais, que são os diagramas de classe, tá bom? Então, para descrever os comportamentos, as interações entre os objetos e as estruturas do seu sistema, tá bom? Dentro dos estruturais, diagrama de classes, que é o que a gente vai ver, de componente, de pacote, de objeto, estrutura composta, instalação, perfil de cada entidade, tá? Então nós vamos focar nesse carinha aqui, ó, diagrama de classes, que é o que foi utilizado aqui, ó. Isso aqui é um diagrama de classes, tá bom? Diagramas comportamentais, que são os casos de uso, as atividades e as mudanças de estado. E diagrama de interação, que são as sequências, a interatividade entre os atores, a colaboração, a comunicação, o tempo. Tá? Esse aqui, então, é terrível, diagrama de tempo. Tem... Assim, é um trabalho extremamente complicado você definir tempo para algumas coisas. Tá? Então, isso aqui, o diagrama de tempo, quando ele é feito, ele tem que ser feito com um infinito de carinho. Tá bom? Não chega a nível de ciclo de clock, não. Mas se você quiser fazer um comparativo com os seus pipelines de OCS, é mais ou menos essa ideia aí, tá bom? Mais ou menos. Claro que não no nível do pipeline, mas é mais ou menos a ideia, tá bom? O pipeline é uma mistura de diagrama de tempo com de sequência, tá? Porque tem as transições e também os tempos relacionados. Então vamos lá. Diagrama de classes, que é o que a gente vai focar. Mostra um conjunto de classes e seus relacionamentos. É o diagrama central da modelagem orientada a objetos, porque é quase, tá bom, gente? Quase que cada caixinha vira uma classe. Não é assim, óbvio que não. Tem várias caixinhas que não viram classe, mas a grande parte, sim, tá? E a gente vai dar uma olhada nisso. E os elementos são as classes e os relacionamentos. Então, o que são as classes? Os retângulos. E o que são os relacionamentos? As linhas ligando os retângulos. Beleza?
Leandro, você já falou muito de UML? Caí por causa da chuva? Não, falei quase nada de UML. Falei só dos tipos aqui. Tá bom? Então, olha só, diagrama de classes. Graficamente, as classes são representadas por retângulo, incluindo o nome, atributo e método. Então, três partes aqui, ó. Primeira parte, o nome da classe. Segunda parte, os atributos. E a terceira parte, os métodos. Tá bom? Essas cruzinhas aqui têm a ver com a visibilidade. Deve estar nos próximos slides aqui. É comum adotar um padrão para nomeá-las. Todos os nomes de classe serão substantivos singulares, com a primeira letra maiúscula, tipo isso aqui, né? Conta. Sabe? É mais ou menos um padrão. E a gente já tem exercitado isso daqui desde o ano passado. Lembrando que se você tem dificuldade para dar nome para alguma coisa, tá? Se você tem dificuldade para dar nome, só tem duas possibilidades. Ou essa coisa está fazendo mais do que ela deveria fazer, e aí o único nome que cabe seria tipo assim, faz tudo, tá? Ou você não sabe o que aquela coisa está fazendo. Eu só vejo essas duas possibilidades, pode ser que tenha outras aí, mas quando você está com dificuldade para dar nome para alguma coisa, eu só consigo ver essas duas possibilidades. Ou você não sabe o que aquele trem está fazendo, ou aquele negócio está fazendo mais do que deveria estar. Tá? Então não é muito difícil de dar nome quando você sabe o que você está fazendo ou não. Bom, vamos lá. Atributos representa o conjunto de características do objeto daquela classe. Já viu? Mais quer dizer que é público. Esse hash aqui, nesse jogo da velha, é protegido, visível para as classes do mesmo pacote e privado. Então, o que eu falei com vocês aqui atrás, ó, agora que a gente já viu o slide, a gente pode dar uma olhada aqui com mais carinho. É que isso daqui não representava aqui, ó. Isso daqui não representa isso, tá? Porque mais quer dizer que é public. E isso aqui não é public. Isso daqui é package, tá? Aqui é package. Package quer dizer que é visível para a classe e para todo mundo que está dentro do pacote, tá bom? Então, não escrever nada não é a mesma coisa que escrever package não, tá? Porque não tem essa palavra package. Não escrever nada quer dizer que a visibilidade é package. E aqui tá como se a visibilidade fosse pública, que não é, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Isso aqui acabei de falar. Métodos. Representa o conjunto de operações que a classe fornece, a visibilidade é a mesma, tá bom? Relacionamentos. Aí eu tenho o seguinte, quais são os relacionamentos entre as classes? Eu tenho associação, que é agregação e composição, tá bom? Tem a ver aqui, ó, com o tempo de vida. Eu já até discuti isso com vocês uma vez, mas não estava no contexto, não. Tá? Mas eu acabei falando do tempo de vida com vocês. Agora a gente vai ver isso aqui dentro do UML. Tá? Tem a ver com esses conceitos aqui, ó. Agregação e composição. Tá bom? Generalização e dependência. E o seguinte, o que esses relacionamentos possuem? Nome, para dizer, né, o nome do relacionamento, o sentido da leitura, navegabilidade, multiplicidade, tipo e papéis. Tá? A gente vai ver aqui com exemplos. Colocando esse monte de coisa aqui, é difícil de entender, mas na hora que você vê a figurinha, vocês vão ver que é tranquilo. Tá? Vamos lá. Olha só o que esse carinha aqui está dizendo. Que pessoa tem um relacionamento com a empresa. Porque, afinal de contas, tem uma linha entre elas. Quando tem uma linha, é porque tem um relacionamento. Tá? Isso daqui é o nome do relacionamento. Essa setinha aqui, o sentido da leitura. Tá? Então, para vocês verem que a gente fala o seguinte. Uma pessoa, não tem a ver com isso aqui não, tá bom? Isso aqui eu vou falar daqui a pouco, que é a multiplicidade. Então, isso daqui fala o seguinte. Uma pessoa trabalha para uma empresa.
tá? É mais ou menos isso aqui que essa linha com essa palavra está falando. Uma pessoa trabalha para uma empresa. E o seguinte, o que essa pessoa representa nesse relacionamento? Ela representa o papel de empregado. E a empresa representa, nessa relação aqui, o papel de empregador. Então, esse cara é o empregado, esse cara é o empregador. Bom? E como que a gente faz a leitura aqui? A gente sempre faz a leitura pegando um cara desse aqui e olhando a multiplicidade do outro lado. Então, é como se eu fizesse o seguinte. Uma pessoa trabalha para 0 ou mais empresas. Tá? Então, é assim que eu faço a leitura. Eu não olho esse número que está do lado de cá, não. É o número que está do lado de lá. Tá? Então, uma pessoa trabalha para 0 ou mais empresa. Tá bom? E de cá para lá. É como se eu estivesse lendo, tá? Como se, porque o sentido da leitura é daqui para lá, tá? Mas é como se eu estivesse lendo que uma empresa tem um ou mais pessoas trabalhando para ela, tá? Então, essa multiplicidade aqui quer dizer uma ou mais pessoas. E essa daqui quer dizer 0 ou mais, tá bom? Então, a leitura é feita usando o atributo de multiplicidade que está do lado de lá. Então, é sempre um cara para o tanto que está do lado de lá. Então, uma pessoa trabalha para 0 ou mais empresas. Uma empresa possui um ou mais pessoas trabalhando para ela. Tá bom? É assim que a gente faz a leitura do diagrama. Todo mundo entendeu? Quando tem 3 ou mais pessoas, 3, ponto, ponto, asterisco. Então, beleza. Vamos ver aqui que a Júlia está digitando ainda. Não, faz parte sim. O ponto, ponto. Isso aqui é para definir uma faixa, tá? Isso aqui é o limiar inferior e isso aqui é o limiar superior. Então é pelo menos 1, isso aqui. Se no seu caso for pelo menos 3, então é 3, ponto, ponto, asterisco. Eu posso fazer de 0 a 10 também. De 3 a 10, por exemplo. 3, ponto, ponto, 10. Tá? Vamos ver aqui o que o pessoal está digitando. Se for exatamente 3, então é 3. Tá? Aí não tem nem o ponto, ponto, nem o asterisco. Exatamente isso aí. Vai ter só o número 3 ali e pronto, acabou. E se for de 1 a 3, isso mesmo. 1, ponto, ponto, 3. Tá? Eu acho que tem um slide sobre isso aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, voltando aqui. A navegabilidade é no sentido dessa setinha aqui. Então, o que quer dizer quando tem uma setinha? Significa que esse cara não é bidirecional. Entendeu? Aqui, a pessoa tem informação da empresa que ela trabalha. E a empresa tem a informação das pessoas que trabalham. Vocês podem ver que não tem seta aqui. É tipo o grafo, exatamente. Excelente analogia, tá, Júlia? Tipo o grafo. Então, quando não tem a seta, significa que a pessoa conhece a empresa e a empresa conhece a pessoa. Agora, quando tem a setinha, aí não, tá? Então, o que esse cara aqui está dizendo? Vamos fazer a leitura aqui, ó. Está dizendo que um cliente reside em 0 ou mais endereços. Tá? É isso que está escrito aqui. Ok?
Só que o seguinte, um endereço, ele pertence a um único cliente. Tá, tudo bem. Ah, então se você parar para pensar, é como se você virasse e falasse assim, uma vez que eu cadastrei Avenida Antônio Carlos 6627, ninguém mais pode cadastrar Avenida Antônio Carlos 6627. Não é isso não, tá? Não é isso. Aqui quer dizer o seguinte, que Avenida Antônio Carlos 6627 é um endereço. Se tiver um outro Avenida Antônio Carlos 6627, é outro endereço, mesmo que os atributos tenham o mesmo valor. Entendeu? É isso que quer dizer aqui, ó. Então quer dizer que o cliente conhece os seus endereços. É como se você estivesse preenchendo um cadastro e pudesse colocar vários endereços, entendeu? Tipo assim, endereço 1, plim, endereço 2, plim, endereço 3, plim, pai, por aí vai. Então, o endereço ele está associado com o cliente, mas o endereço ele não sabe quem é o cliente dono dele, não. O cliente sabe quais são os seus endereços, mas o endereço não sabe quais são os clientes. É isso que essa seta aqui está dizendo. Está dizendo que o cliente conhece os endereços, mas os endereços não conhecem os clientes. Entenderam? Se o endereço conhecesse o cliente, então não teria essa seta. Tá? É simples assim. A analogia do grafo foi excelente. Tá? Então, eu só consigo chegar no endereço a partir do cliente. Vamos ver o que o Felipe está escrevendo. Isso no código seria que dentro da classe cliente haveria o endereço perfeito. Exatamente. Que dentro da classe cliente haveria o endereço. Tá? É como se fosse isso aqui, ó, do motor, sabe? Cadê? Deixa eu achar do motor aqui. Tipo isso aqui, ó. Então vamos lá, vamos continuar aqui. As associações, né? Uma associação é um relacionamento estrutural que indica que objetos de uma classe estão vinculados a objetos de outra classe. É isso aqui que eu mostrei para vocês. Uma associação é representada por uma linha sólida conectando duas classes. Aqui, ó, linha sólida. Tracejado significa outra coisa, tá? Linha sólida. Multiplicidade. O ML em si são esquemas? Sim, são esquemas. Tá? Esquemas. Multiplicidade é aquilo que eu expliquei para vocês, né? Só que eu expliquei através de exemplo e aqui está a definição. Se eu coloco o número, é exatamente aquele número, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 1 quer dizer exatamente 1. Se eu colocasse 3, significa exatamente 3. Aqui, isso daqui encaixa nesse, né? Esse daqui é como se fosse o superconjunto dos restantes. Isso daqui vai de 1 até mais. Isso daqui de 0 até mais. Esse daqui de 0 até mais, então escrever assim ou escrever assim é a mesma coisa. Esse daqui 0 ou 1. E esse daqui para você especificar a faixa que você quer. É isso. Ah, então não tem muito segredo não. Vamos lá. Isso aqui é só mais um exemplo, né? Eu achei que estava trazendo alguma coisa de novidade, mas não. Até porque isso aqui já apareceu antes. Né? Não é o mesmo desenho de antes? É o mesmo desenho de antes, beleza. Então tá aqui, ó, a multiplicidade, já expliquei para vocês, né? Uma pessoa trabalha para 0 ou mais empresas e uma empresa tem um ou mais pessoas trabalhando para ela, tá? A pessoa conhece a empresa para a qual ela trabalha, as empresas para as quais ela trabalha, e a empresa conhece as pessoas os quais são funcionários dela. Tá bom? Lembrando aqui que não tem seta, significa que esse conhece esse e esse conhece esse, tá? Agregação. O que quer dizer agregação? Quer dizer que um é parte do outro. Então, por exemplo, a pessoa ela não é parte da empresa. Agora,
Um item, ele é parte de um pedido. Não faz sentido eu ter um item de pedido, vamos dizer assim, sem estar relacionado com um pedido. Tá? Aqui o nome mais indicado seria item de pedido, tá bom, gente? Não é um item que está vagando lá na sua loja, não, entendeu? Você tem lá um relógio de ponteiro. Não é isso que é um item, não. É um item aqui nesse contexto, é um item do pedido. Então, assim, estou pedindo um relógio de ponteiro, tá bom? Tipo lista encadeada e item lista. Perfeito. Tipo isso aí, tá bom? Exatamente isso aí. Então, olha só. Então, a agregação, ela serve aqui, ó, esse símbolozinho aqui, serve para dizer que o item faz parte do pedido, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, o pedido é o todo e ele é composto de partes, que são os itens, tá bom? Então, como que eu leio isso aqui? Um pedido tem um ou mais itens, tá? E o item, óbvio que ele só faz parte de um pedido. Isso é óbvio, tá? Mas você tem que colocar um aqui. Ele só faz parte de um pedido. Porque se ele é parte de um todo, ele não faz parte de dois todos, tá? É essa que é a ideia. Se eu tenho um tipo de relacionamento agregação, então é todo parte. A parte ela não faz parte de mais do que um todo, tá? Então, aqui a gente lê: um pedido possui um ou mais itens, e o item faz parte de um pedido. É isso. Então, quando você vê esse símbolozinho aqui, ó, esse losango, quer dizer agregação. Tá? Então, vamos voltar numa figurinha aqui para trás. Eu falei que no momento eu iria explicar ela. E esse momento chegou. Aqui, ó. Tá? Então, esse símbolozinho aqui, ó, quer dizer que o cliente faz parte da conta. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Agora, a gente tem um relacionamento que é de composição. O que é a composição? Observe que ela também tem um losango, então significa que ela é uma agregação também. Só que ela é uma agregação fortona. O que quer dizer uma agregação fortona? Tem a ver com o tempo de vida. Significa que se um cara morre, ele leva o outro. Tá? É isso daí. Então, o que acontece? Vamos dar uma lida nisso daqui. Um notebook, ele possui um teclado. E um teclado, ele faz parte do notebook. Então, se eu destruir o notebook, eu estou destruindo o teclado. É como se, nessa modelagem, não houvesse a possibilidade de haver um teclado sem um notebook. É isso aqui que esse desenho quer dizer. Morreu o notebook, morre o teclado. Tá? Então, ele tem o mesmo símbolo da agregação, só que esse símbolo da agregação é colorido. Tá? Bom? E isso daqui tem a ver com interface gráfica, tá? Uma window é um elemento de interface gráfica. E uma window, ela tem frames, entendeu? Então, um frame, ele necessariamente precisa estar associado com uma window. Então, como que eu leio isso daqui? Uma window possui 0 ou mais frames, mas o frame está associado, né, a uma única window, porque ele faz parte dessa window. E o que esse negócio aqui embaixo está mostrando? Isso aqui não faz sentido, porque se eu tenho agregação ou composição, que é esse losango aqui, não tem jeito de ele fazer parte de dois todos, igual eu expliquei para vocês, 2, 3, N todos. Então sempre tem que ser um aqui, ó. Não faz sentido isso aqui, ó. É isso aqui que está escrito aqui embaixo, tá bom? Isso daqui tem a ver com herança. Está falando que a subclasse é um tipo da superclasse. Então, por exemplo, eu tenho aqui um veículo terrestre. Um veículo terrestre é um tipo de veículo? Sim.
Um veículo aéreo é um tipo de veículo? Sim. Agora, um veículo, ele é aéreo? Não necessariamente. Na aula passada eu dei exemplo da lâmpada, quando eu estava falando disso daqui. Então, por exemplo, uma lâmpada é a superclasse, mas lâmpada incandescente é uma subclasse. Uma lâmpada fluorescente é uma subclasse. Uma lâmpada de LED é uma subclasse. Todas subclasses de lâmpada, por exemplo. Entendeu? Vamos ver aqui o que o Felipe falou. Você está no slide de agregação ainda ou minha tela travou? Não, estou na tela de diagrama de classes. Eu estou no slide 51. Todo mundo está vendo o slide 51? Sim, né? Ah, beleza. Então tá. Então isso daqui é o exemplo que eu dei da aula passada da lâmpada, tá, gente? Não tem muito segredo. Mas o que ele quer dizer aqui, ó? Quer dizer que se um lugar está esperando um veículo, serve um terrestre ou um aéreo. Você pediu um veículo, então eu trouxe um terrestre. Entendeu? Você não foi específico. Ah, eu pedi uma lâmpada. Aí eu chego com uma lâmpada incandescente e você fala assim, cara, uma lâmpada incandescente é para eu chocar ovo aqui, esquentar pintinho? Assim, quem é que usa lâmpada incandescente? Você fala, cara, mas você pediu uma lâmpada, é a lâmpada que eu tinha, ué. Entendeu? Você não foi específico. A culpa foi sua. O cara te trouxe um exemplo de lâmpada, tá? Sim, eu vou falar o conceito de herança, mas a ideia é que um é um tipo do outro, só que um pouco mais específico. Você pediu uma lâmpada, eu trouxe uma lâmpada incandescente. Ela é uma lâmpada? É, mas é mais específica do que só uma lâmpada, é uma lâmpada incandescente. Entendeu? É isso que ele traz de informação pra gente. Mas é representado dessa forma aqui, tá bom? Dependência. Aqui, ó. A dependência representa que a alteração de um objeto pode afetar outro objeto. Então, a dependência ela não é feita com linha sólida, não. É feita com linha tracejada. Tá? É isso daqui. Tá? Então, significa o seguinte, olha, que se acontecer uma alteração, eu tenho que comunicar ao outro. É basicamente isso daí. Tá? Serve para você indicar que você tem que comunicar essa alteração para alguém. É basicamente isso daí. Vamos ver o que o pessoal está digitando. Aqui não está faltando, tá faltando a palavra aqui, mas é o seguinte, o cliente depende a alteração do cliente tem que ser comunicada ao fornecedor. O que a Júlia está escrevendo? Não, ao contrário, peraí, gente. Ao contrário. Aqui é que o cliente depende do fornecedor. Ah, eu li errado aqui. O cliente depende do fornecedor. Então, a alteração no fornecedor tem que ser comunicada ao cliente. A relação é de dependência desse para esse aqui, tá? Falei errado. É porque a gente lê para cá, né? Assim, com a informação do outro lado. Então, esse aqui depende desse aqui, no sentido da seta, tá? É como se fosse relacionado com isso aqui, ó. Esse cara conhece esse cara, tá? Então, se eu trocar aqui para tracejado, é como se o cliente dependesse do endereço. Então, a alteração no endereço tem que ser comunicada ao cliente, tá bom? Vamos lá. Associação é quando eu puxo essa linha para baixo aqui.
É o seguinte, como que eu posso criar um relacionamento entre uma empresa e uma pessoa? O relacionamento entre uma empresa e uma pessoa, ele é criado através de um emprego. Ah, então como que ele é feito? Todas as vezes que uma pessoa trabalha para uma empresa, é criado um emprego. Entendeu? Então a pessoa está associada à empresa através de um emprego. Tá? É essa setinha aqui, ó. E aqui está mostrando só dependência, associação desse com esse e desse com esse, tá? Então, uma pessoa faz 0 ou mais pedidos, tá? E um pedido pertence a uma empresa, tá? E uma empresa, se fosse para eu fazer a leitura, né? E uma empresa, ela possui 0 ou mais pedidos, tá bom? E um pedido foi feito por uma única pessoa, tá bom? É isso aqui que está mostrando. E agora, exercício para vocês fazerem. Seguinte, Júlia, a ideia do ML é muito legal. Muito, muito, muito. Agora eu vou dar minha opinião a respeito da minha visão de UML, tá? O que que acontece? Não é uma crítica falando que vocês não têm que usar o ML, não. Não é isso, não. Tá? A minha crítica é o seguinte. O ML, você tem que, tipo, colocar uma rédea na pessoa, entendeu? Porque senão o cara quer fazer desenho de tudo. Aí o cara passa mais tempo fazendo desenho do que fazendo o programa propriamente dito. Porque tem jeito de você modelar tudo e qualquer coisa. Então, você tem que. Tipo assim, é igual você passear com um cachorro. Você vai com aquela cordinha lá e dá uma esticada, mas que trava também, entendeu? O cara começa a fazer desenho demais, você falou, ô filhão, me ajuda aí, ué, o que é isso? Então é o seguinte, o ML ele ajuda demais, mas você não pode ficar representando toda e qualquer coisa com ML não, porque senão eu posso garantir para vocês que vocês vão ficar mais tempo fazendo desenho do que implementando. Diagrama de classes é importante? Sim, o diagrama de classes, esse cara tem que ter, tá? Para que a pessoa consiga chegar e fazer um desenvolvimento adequado. O diagrama de classe ele é essencial. Agora, existe só o diagrama de classes? Não, existe uma tonelada de diagramas aqui, ó. Nós vimos aqui, ó, tá? Então você tem que dar uma controlada no cara, porque às vezes o cara tá indócil e fala assim, nossa, eu sou o rei do ML aqui, ó. Eu quero fazer tudo e qualquer coisa na minha vida com o ML. Ele vai representar até o relacionamento dele com a namorada através de um ML. O cara quer fazer tudo com o ML. Você fala, não, cara, não, não, entendeu? Então, assim, o ML é legal? É. Dá para representar tudo e qualquer coisa do seu sistema com o ML? Sim. Agora, você vai representar tudo e qualquer coisa do seu sistema com o ML? Não. Tá? Eu não sou uma pessoa mega experiente do mercado. Eu trabalhei pouco tempo em empresa de desenvolvimento de software, mas o que acontece? Tinha limite o ML da gente lá, sabe? Você não tinha um ML para poder descrever tudo, não. Muitas descrições era texto, então você dava uma lida no texto, era mais português do que o ML. Então você interpretava o texto, associava com o diagrama de classes e de iterações que você tinha e implementava. Era assim que eu fazia. Entendeu? Porque se você fica lá olhando aquele tanto de desenho e tudo e não tem um texto, um nada, eu acho que você fica até perdido. É a minha opinião. Então tem jeito de descrever seu sistema todo com ML? Sim. Provavelmente você vai ver isso sendo feito em algum lugar? Acho que não. Principalmente com o tanto de metodologia ágil que existe. Nas metodologias ágeis, você quer desenvolver o mais rápido possível e já entregar para o cara poder dar um feedback para você.
Então significa que você quer botar a mão na massa logo. Só que você quer botar a mão na massa logo, mas você tem que ter um mínimo de documentação. Então, só frisando com vocês, o ML é importantíssimo, mas não é tudo do seu sistema que você vai fazer com o ML, não. Porque senão eu acho que acabou o seu tempo de desenvolvimento e você não desenvolveu, ficou só desenhando, tá? É a minha opinião, se é minha pessoal, né? Minha opinião pessoal de OML. Diagrama de classes, essencial. Esse cara tem que ter no sistema, tá bom? Esse tem que ter. Os outros diagramas, dá uma analisada, tá? Principalmente se você estiver na posição de gerência, vê quanto tempo que as pessoas vão ficar gastando para poder desenvolver esses diagramas, se vale a pena, porque o cara que está desenvolvendo o diagrama, ele não é trabalho voluntário, não. Ele recebe para aquilo. Aí você vai lá, você está pagando o cara R$ 50 a hora, sei lá, R$ 30, R$ 40 a hora, o cara poder ficar fazendo diagrama OML, desenhando e não sei o que. Aí na hora que você passa para o desenvolvedor recebe 5 diagramas, olha para aquilo ali, fica 10 minutos pensando, pega só o diagrama de classe e faz tudo da cabeça dele. Sabe? Porque é muita coisa, sabe? Então, muito cuidado. Então, muito cuidado. Vamos ver aqui um comentário do Felipe. Uma tia minha passou para o chefe do setor de desenvolvimento da empresa uma tarefa e tal. E ela não desenhou nada. Aí só explicou para o pessoal do setor e ele saiu da empresa, o setor ficou todo perdido e ela estava xingando que ia ter que explicar tudo. Então, falta de documentação. Alguém deveria ter feito esse diagrama, no mínimo o diagrama de classe, entendeu, Felipe? Ou ela deveria ter feito, não sei qual que é o papel dela, não estou aqui para discutir, mas ou ela deveria ter feito, ou o chefe deveria ter feito, ou o chefe designado alguém para fazer antes de escrever qualquer linha de código. O diagrama de classes ele é essencial. Só que não são todos os diagramas que, na minha opinião, têm que ser feitos em todos os projetos. Tem projeto que você vai virar e falar assim, nossa, eu trabalho com coisa aqui que coisa de tempo real. Tá? Vamos supor que eu estou especificando um sistema de tempo real. Sistemas de tempo real, diagrama de tempo é fundamental. Então, se eu estiver fazendo um software de PC normal, tradicional, provavelmente eu não vou fazer diagrama de tempo. Mas se eu estiver especificando um sistema de tempo real, diagrama de tempo é o mais importante. Porque o que define um sistema de tempo real? É que não basta fazer, as coisas têm que ser feitas dentro de um intervalo de tempo. Vou dar um exemplo para vocês, é aqui que eu aprendi, né, enquanto eu fazia minhas disciplinas de sistema de tempo real e tal, tudo. E o seguinte, a gente tem uma ideia que sistema de tempo real significa que a resposta é instantânea, e não necessariamente. Quer dizer que a resposta ela tem uma restrição de tempo. Então, um exemplo lá das minhas aulas que eu lembro claramente, que ficou marcado, é que, por exemplo, um cargueiro, por exemplo, um sistema de manobra de um navio cargueiro no porto é um sistema de tempo real. Sabe? Porque é o seguinte, se você vacilar na manobra do cargueiro, o que vai acontecer? O cargueiro vai bater. Então você vai olhar para o cargueiro e ele fala assim, daqui 5 minutos esse cargueiro vai bater. E não tem nada mais que você possa fazer, porque ele vai bater. Entendeu? Então a única coisa que você pode fazer é sair correndo. Então observa que o seguinte, tinha que ter sido feito a manobra no intervalo de tempo. O intervalo de tempo não era aquela coisa pequena, mas ele era importante. Então, se não foi feito a manobra adequadamente, no tempo adequado, agora já era, já deu errado. Entendeu? Você vira e fala assim, eu vou dar um exemplo aqui de um sistema quase de tempo real, assim, um exemplo ruim, como vários que eu dou, mas, por exemplo, você compra um presente pela internet para dar de presente no seu amigo oculto de fim de ano na empresa. Aí você foi lá e comprou. Se o presente chegar depois do amigo oculto, não adianta não, é. Entendeu? Isso é um exemplo de um sistema de tempo real, onde a minha restrição de tempo
ela é finita, então não adianta o presente chegar depois, porque eu precisava entregar durante o amigo oculto. Entenderam a ideia? E nesse caso, o diagrama de tempo ele é essencial. Então, o que eu estou falando aqui para poder fechar a aula, até porque já passou uns minutos aqui. Nem todos os diagramas são importantes em todos os projetos, tá? É o tipo do seu projeto que vai definir o diagrama que é importante. Porém, o diagrama de classes, para mim, ele é essencial em qualquer projeto que você vá fazer. Agora, você vai fazer só o diagrama de classes? Não sei, depende. Sabe, se for um sistema de tempo real, você vai ter que fazer um diagrama de classe e um diagrama de tempo. Tranquilo? Provavelmente um diagrama de sequência. Tá bom? Então era isso daí que eu queria falar com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Ah, se eu explico os itens do exercício, vamos lá. Deixa eu ver quais são os exercícios. Lembrando que quem faz esses exercícios é a Virgínia, né? Mas vamos lá. O objetivo aqui é criar um sistema de gerenciar os funcionários do banco. Beleza, tranquilo. Modele um funcionário usando um ML. Ele deve ter o nome do funcionário, o departamento onde ele trabalha, seu salário, a data de entrada no banco e seu RG. É, tranquilo isso aqui, né? No mínimo começa assim. E aí, funcionário. Vamos ver, o que mais? Nome do funcionário. Vou colocar com mais aqui, mas não significa que seja não, né? Vamos ver qual que é a nomenclatura, a forma de descrição que está aqui. Deixa eu ver, só para eu seguir o padrão. É nome seguido do tipo. O que mais? Nome. Departamento. Provavelmente mais para frente, talvez tenha uma classe departamento, não sei, tá? Vou continuar lendo os exercícios aqui. Salário. Data de entrada. E RG. Por que eu coloquei aqui? Porque não está escrito, né? Então, talvez o departamento seja uma classe. Entendeu? Classe e departamento, não sei. Porque não está escrito aqui que é string, tá vendo? RG, data. Talvez só quis ser específico aqui para eu não criar um formato data, sabe? Tipo assim, com barra e tudo bonitinho. Talvez seja string aqui mesmo. Vamos supor que seja. Tipo isso aqui. Transforme o modelo acima em uma classe em Java. Teste em outra classe que tem o main. Você deve criar a classe do funcionário com o nome do funcionário, mas pode nomear como quiser as classes de teste. Contudo, ela deve possuir o main. É tipo isso aqui, ó. O que o segundo exercício está pedindo é isso aqui, ó. É o que eu fiz com bola, entendeu? Aqui, ó, cria uma classe bola, você vai criar uma classe funcionário e vai usar no main. É isso aqui que ele está pedindo. Vamos ver. Criar um método mostra que não recebe nem devolve nenhum parâmetro e simplesmente imprime os atributos. Tá, então ele vai ter mostra. Beleza. Tá, isso aqui é só explicando.
Construa dois funcionários com nil e compare com igual. E se eles tiverem o mesmo atributo? Para isso, você precisa criar outra referência. Aqui está falando o seguinte. Como é que você faz para comparar dois funcionários? Porque é como se fosse a minha bola aqui. Entendeu? Aqui, ó, B1 e B2. Tá? Como se fosse assim, ó, B1 e B2. E aí ele está falando o seguinte, ó, construa dois funcionários com nil, então é nil bola e nil bola, e compare-os com igual a igual. Então é tipo isso aqui, ó. É isso aqui que ele está pedindo para você fazer. E se eles tiverem os mesmos atributos? Para isso você vai precisar criar outra referência, tá? O que ele quer te mostrar com isso daqui? Quer te mostrar que mesmo que os funcionários possuam os mesmos atributos, eles não são os mesmos objetos. Então significa que mesmo que eu escreva amarelo aqui e amarelo aqui, e 03 aqui e 03, ele possui os mesmos atributos, mas isso aqui dá falso. Tá? É isso que ele está falando. Está te ensinando a trabalhar com isso aqui. Porque esse aqui é referência para um objeto e esse aqui é referência para outro objeto. As duas referências não são iguais. É isso. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Crie duas referências para o mesmo funcionário. Compare-os com igual a igual. Tá? Aí agora ele está falando o seguinte. E o B3? E se eu fizer B3 igual a B2? Tá? Agora, será que são iguais? Aí vocês vão ver que isso aqui vai dar verdadeiro. Tá bom? Igual quando compara duas strings, né? Mesma coisa. Quando você compara duas strings, não dá igual, não. Tá bom? Para comparar duas strings, você usa o compare to. Tá? Mas é porque ele está te ensinando aqui, passo a passo. Entendeu? Com as coisas, entendeu? Para você começar a pegar a ideia de referência. Mas a gente já está trabalhando isso daqui há algum tempo. Eu acho que vocês vão fazer esse exercício aqui com o pé nas costas, tá? Vamos lá. Em vez de utilizar um string para representar a data, crie uma outra classe chamada data. Então, você vai chegar aqui, ao invés de ter bola, e o atributo dele, raio, por exemplo, ou cor, alguma coisa, você vai criar uma outra classe que representa a data, entendeu? Aí ele vai ter dia, mês e ano. Tá? Modifique seu método mostra para que ele imprima o valor da data. Porque agora você não vai poder dar system out println na data. Porque se você der system out println na data, ele vai imprimir o ID do objeto, o code do objeto, né? Que é como se você estivesse chamando o toString dela. Então, a gente já fez isso daqui também. Eu lembro que eu fiz isso quando eu estava... Eu sei que vocês têm exemplo disso daqui. Eu não lembro exatamente agora em que contexto, mas eu tenho certeza que vocês têm exemplo dessa coisa aqui. Tá? Eu acho que foi lá na lista mesmo, no item lista, ou na pilha, alguma coisa assim. Tenho quase certeza. E a próxima aula de array, mas não é array não. Tá? Assim, nós vamos falar de outras coisas. Tá? Array eu vou passar igual essa tempestade que passou aqui, entendeu? Passou destruindo tudo aqui, mas passou rapidinho. Porque array, gente, é muito sossegado. Muito mesmo. Muito. Não tem justificativa para poder ficar uma aula inteira nesse array, não. Tá bom? Não, vai ter aula. Não, sexta não vai ter, não. Tá? Sexta não vai ter, não. Com certeza não. Eu já tô enfarado dessa discussão aqui. O pessoal não tá querendo que eu dê nenhuma aula para vocês, quem dirá 3 por semana. Vamos ver como é que vai o desenrolar dessa discussão durante a semana e eu vou mantendo vocês informados. E o Eric também. Beleza, gente? Então tá bom, gente. Hoje passou muitos minutos aqui, né? Mas eu acho que foi bom para poder terminar essa aula aqui. Melhor do que deixar uma parte sem entender ou alguma coisa para a próxima aula. Então até mais, gente. Bons estudos aí, bons exercícios.